Há uma preocupação muito grande em relação à parte financeira dos estados aí, né? Entre os pedidos dos secretários está o retorno do auxílio emergencial. A carta foi enviada a Rodrigo Maia e a Davi Alcolumbre no mesmo dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 215 mil mortes por conta do novo coronavírus. A gente aciona mais uma vez a nossa reportagem para falar de novo com Pedro Teixeira, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa notícia. Pedro, boa tarde. Tudo bem, Kenzo? Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Segundo os secretários, com a extensão do estado de calamidade por mais 6 meses, existe a possibilidade da quebra do teto de gastos e, por conta disso, alguns auxílios que foram pagos pelo governo federal poderiam ser retomados, principalmente, como você disse, o auxílio emergencial. Essa carta foi assinada por 18 secretários da Fazenda dos estados do Pará, Piauí, Alagoas, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e também do estado do Tocantins. Na carta, os secretários dizem que a continuidade de tal medida, o auxílio emergencial, é essencial para não colocar milhares de famílias em situação de fome e desamparo social, além de manter o nível do consumo, evitando a paralisia da atividade econômica. É importante lembrar que o auxílio emergencial no ano passado atendeu mais de 70 milhões de brasileiros. Ele começou no início da pandemia com a quantia de R$600, depois o governo fez um ajuste para R$300 e pagou a última parcela no último mês de dezembro de 2020. Segundo o levantamento do IBGE, quase 14 milhões de brasileiros viviam em situação de extrema pobreza em 2019. São pessoas que sobrevivem com cerca de R$151 por mês e representam 6,5% da população do país. Esse número vem crescendo desde 2014. O combate à pobreza deve ser alvo de debate em 2021 na Câmara, onde tramitam pelo menos 10 propostas que sugerem a reformulação do programa Bolsa Família ou a criação de políticas semelhantes de transferência de renda. Os projetos de lei começaram a ser debatidos na comissão especial em 2019, mas a pandemia atrasou os trabalhos. Uma das sugestões prevê mudanças no auxílio emergencial criado para socorrer a crise provocada pela Covid. O benefício seria prorrogado por mais 10 meses em 2021. Ao findar os 10 meses, aqueles que estavam nas condições impostas pelo programa Bolsa Família, que leva em conta o corte de renda per capita, eles migrariam para o programa Bolsa Família. Dessa forma, nós teríamos aí um aumento de 7 milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas com esse programa de distribuição de renda. O governo federal já acenou para a criação de um novo programa de transferência de renda, mas o Bolsa Família deve continuar como é em 2021. O governo estima destinar 35 bilhões de reais para o programa, mais do que o que foi gasto em 2020. O próprio presidente ressaltou que, em relação ao programa Bolsa Família, que vamos tentar aumentar um pouquinho, e isso é necessário. Independente da renovação ou não desse auxílio, podemos ter a certeza de que o governo, o Brasil, prestará auxílio aos que necessitam, seja de forma emergencial, seja de forma de um outro programa. Deputado da base aliada do governo, General Peternelli citou as propostas de reforma tributária como também importantes para combater a desigualdade social. A reforma tributária é fundamental. A emenda substitutiva número 20, a PEC 45, simplifica o sistema fiscal, combate a corrupção, permite não cobrar impostos das pessoas de baixa renda. Tenho certeza de que essa medida ajudaria muito nessa atividade. Já a oposição tem outras propostas consideradas indispensáveis para combater a pobreza e a desigualdade de renda nos próximos anos. Deputados lembram que o Brasil é o segundo país com maior concentração de renda no mundo, de acordo com o relatório da ONU, publicado em 2019. Aqui, 10% da população mais rica detém mais da metade da renda total do país, 55%. É fundamental que a gente taxe as heranças de uma maneira a provocar a distribuição de renda.
Isso acontece em vários lugares capitalistas do mundo. É muito importante que no imposto de renda se cobre sobre o lucro. Até hoje, no Brasil, pouquíssimos países, só o Brasil e a Estônia, não cobram taxa sobre os lucros no imposto de renda. É fundamental taxar as grandes fortunas, como acontece em diversos lugares do mundo. Se não tomarmos as medidas para fazer com que a desigualdade social no Brasil se reduza, não teremos a erradicação da pobreza. O ministro Ricardo Lewandowski, que acaba de decidir, ele está estendendo todas as medidas de emergência decorrentes da pandemia. Ele está prorrogando, elas deveriam vencer amanhã, dia 31, junto com o decreto que criou o chamado orçamento de guerra, mas não cessarão mais por ordem do Supremo. Na prática, o estado de calamidade para todas as medidas sanitárias decorrentes da Covid-19 seguirão valendo até que o mundo entenda que a pandemia acabou ou que o governo diga que não há mais pandemia. Ou o governo do Brasil corrobora que não há mais pandemia, ou as entidades internacionais, a OMS, perfeito, diz que acabou. Senão, continuará vigindo o estado de emergência para todas as medidas de combate à Covid-19. Chamar a Thaís enquanto a gente faz aqui um jogral para ir lendo os trechos da decisão. Está aqui o Supremo Tribunal Federal, de onde saiu a medida. Lembrando que o ministro Ricardo Lewandowski foi um dos 4 ministros do Supremo que decidiu não sair de recesso para continuar decidindo e acaba de decidir. Está prorrogado o estado de calamidade para todas as medidas que digam respeito ao enfrentamento da Covid-19.